Fala, empreendedor! Está no ar mais um Ortegama, Jogo de Negócios, o podcast para você, empreendedor. Você sabe que aqui o nosso compromisso é trazer o acesso à informação de qualidade e somos totalmente contra a desinformação. Por isso que tenho aqui com a gente hoje uma pessoa que vai falar sobre um tema que muita gente já ouviu falar, muita gente não sabe como faz, muita gente quer entender, então a gente vai abordar esse tema aqui com um especialista, um cara renomado aqui no estado do Espírito Santo, que agora vai estender aí o seu trabalho para outras regiões, que a gente vai falar depois aqui no podcast. Então seja muito bem-vindo, Dr. Benício, especialista em planejamento patrimonial da família, para falar do tema holding familiar. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Benício, eu sou advogado e eu ajudo as famílias a fazer um planejamento patrimonial eficiente. É isso aí. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu o termo holding familiar. Mas explica pra gente, doutor, o que é uma holding familiar? Sempre essa pergunta é uma pergunta muito feita pra gente, né? Logo de cara, assim. Sim. A holding familiar, ela vem mais ou menos do termo inglês to hold, que significa controle de negócios, né? Então, como que funciona a holding familiar? A holding familiar é uma empresa que é feita pelas famílias com o fim de colocar o patrimônio das famílias nessa empresa para que essa empresa possa organizar, planejar e fazer uma sucessão eficiente para as famílias, fugindo assim do inventário, que é muito custoso, que é muito caro, que é muito demorado das famílias, né, do Brasil. E é trabalhoso, né? O tal do inventário. Isso. O inventário hoje aqui no Brasil, vamos dar um exemplo logo de cara, assim. Saiu na semana passada uma reportagem que o inventário da família do cantor Claudinho está há 21 anos. 21 anos que a ex-esposa do cantor Claudinho e a sua filhinha, que tinha 3 aninhos na época, hoje ela tem 24 anos. Imagina, 21 anos, a criança com 3 anos, que tinha uma fortuna, né? Que era muito show, muito sucesso que aquele cara fazia, o prejuízo que essa criança de 3 anos de idade até os 24 anos de idade não poderia estar usufruindo do trabalho dessa família, do trabalho desse cantor, e ela não pôde ter acesso a isso. Por quê? Porque a justiça é lenta? Não sei. Porque o inventário é lento? Certeza. Porque a advogada não trabalhou? Também não sei. Mas o problema é, o inventário, ele é muito demorado, ele é muito custoso, tem muita casca de banana e faz com que as pessoas elas percam muito tempo de suas vidas, além de ser de dinheiro mesmo, de questão familiar mesmo, da situação em si. O senhor consegue citar assim, alguns exemplos que fazem o inventário se tornar lento? Só para o pessoal ficar mais atento aí a isso. Por exemplo, no caso dessa família, muito provavelmente porque era uma situação de união estável, então existem outros interesses, outras pessoas que, né, outra esposa, família, filhos, qualquer uma dessas pessoas, elas podem, dentro de um inventário, trazer dificuldades para ele, né? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo famoso, o caso de Gugu Liberato. Gugu Liberato tem 4 anos que ele faleceu, 2018. O inventário dele nem começou ainda. Olha que loucura. Por quê? Ele deixou um testamento em vida, falando assim, ó, meu testamento, eu não estou reconhecendo a pessoa que morou comigo todos esses anos, né, que era a esposa dele, e com essa esposa ele teve 3 filhos, um mais velho e um casal de gêmeas. Nesse testamento, ele deixou 75% do patrimônio dele, que chega estimado a R$1 bilhão. Certo. 75% desse patrimônio dele, ele deixou para os 3 filhos dele, as 2 meninas e o rapaz. E 25% do patrimônio dele, ele deixou para 5 sobrinhos dele. Não reconheceu a esposa, né, a que morava com ele, a união estável com ele. O que aconteceu? Esse testamento foi questionado na justiça. Será que é isso mesmo que ele... Será que esse ato de última vontade dele deveria ser levado em conta, sim ou não? Então isso chegou já no STJ e reconheceu o direito do testamento. Só que essa esposa dele tem um pedido também de reconhecimento de união estável.
Então, o que vai acontecer? Esse inventário vai muito mais para frente ainda. O inventário, além de ser muito caro para quem sai redondinho, ele pode ser uma dor de cabeça. E como a gente vai conversar daqui para frente, existem institutos, instrumentos que podem deixar esse peso muito mais leve e também uma solução muito mais tranquila, principalmente para as pessoas que você ama. Quem faz esse tipo de trabalho, ele faz porque ele ama a sua família. Certo. Ele tenta trazer para a família uma oportunidade de desvencilhar, de fazer uma coisa mais simples. Como se fosse um gatilho que você ativa durante a vida. Certo. E quando você vem a faltar, esse gatilho é acionado. E toda uma estrutura já é feita e já é transmitido automaticamente para as famílias, evitando o inventário. Perfeito. E assim, quais são os principais benefícios hoje de uma holding familiar? Né? Eu sei que você já citou alguns durante a conversa, mas assim, o que faz as pessoas buscarem mais, além dessa questão da herança? Então, a herança, que justamente, a holding familiar, ela visa justamente fazer uma transmissão dos bens, que seria certo. A herança. Só que na holding familiar traz outros benefícios nas costas, né? Assim, a cavalo. Por exemplo, uma gestão melhor do patrimônio da família. Certo. Uma holding familiar, você pode, com ela, todos os negócios você trazer para a holding, ela vai ser a controladora disso, podendo trazer uma eficiência tributária, uma eficiência fiscal muito maior para a família. Por exemplo, hoje no Brasil a gente tem uma tributação de pessoa física que é muito diferente da tributação de pessoa jurídica. Perfeito. Vamos dar um exemplo simples. Quando você chega no teto na declaração do imposto de renda, do imposto que você tem que pagar para o governo, é de 27,5% daquilo que você recebe. Vamos dar um exemplo de uma família que tem um imóvel, 10 imóveis, que faz aluguel de casa. E recebe por volta de, sei lá, 50 mil reais por mês de aluguéis. Certo. Desses 50 mil reais, ela tem que pagar 27,5%. Você trazendo para dentro de uma empresa, esse imposto pode cair para 15%, 10%. Então, só essa adequação do valor do imposto que você está tirando de um e trazendo para um outro, você consegue, além de pagar a holding, você paga o advogado da holding, você paga os contadores que tem que estar trabalhando, mas assim, é um cair para cima. Você consegue fazer uma administração mais eficiente do seu patrimônio. Não só do seu patrimônio, mas da sua gestão da família em si mesmo. Extraordinário, né? Hoje, quando você fala de economia e diminuição da taxação de impostos, eu acho que é isso que torna o termo tão famoso. Sim. Mas hoje as pessoas ouvem falar, né? As pessoas... Existe muita informação e muita desinformação na internet, só que as pessoas, às vezes, não sabem como chegar a isso. E tem até uma pergunta que eu queria te fazer, porque, assim, hoje, como que a governança corporativa ela é estabelecida em uma holding familiar? Né? E qual que é o papel do advogado nesse processo? Então, o advogado ele vai trabalhar fazendo a estrutura e dando, entre aspas, né? Fazendo essa estrutura e fazendo uma gestão daqueles imóveis, daquele patrimônio da família. Certo. Então, o que acontece? Para a família, não muda em nada. O dono do patrimônio, o pai, a patriarca, a matriarca, continua com os mesmos poderes que ela tem antes da holding. Por que isso? Por que isso é importante dizer e fazer? Porque muitas vezes a pessoa pensa, né? Não vou fazer porque eu vou perder o controle das coisas. Muito pelo contrário. Não mandar em mais nada. Muito pelo contrário. Quando você faz isso, você se segura de ter o controle das coisas. Vamos trabalhar com exemplo, porque com exemplo é bom. Perfeito. Que a gente traz para a realidade. Isso. Vamos dar um exemplo de uma casa de campo. Certo. Que uma família tem uma casa de campo, tem muitos imóveis, mas tem uma casa de campo especial, particular, que é muito apaixonada por isso. O pai, ele pensa assim, vou trazer esse imóvel para dentro da holding familiar, continuo tendo a detenção desse poder de gerir, né, o bem. Então, eu trago isso para dentro da holding. Dentro dessa holding, eu coloco cláusulas dentro dessa holding que eu continuo preservando a administração desse bem. Eu trago para dentro da holding a cláusula da administração permanente desse bem.
trago para dentro dessa holding uma cláusula de usufruto desse bem. Esse bem é da holding, mas as cotas, eu estou doando as cotas dessa holding para os meus filhos, para os meus herdeiros, para quem eu quiser, né, que tem essa liberdade, para quem eu quiser. Mas essa propriedade, ela só vai ser passada quando vier a faltar. E olha só que interessante, é que existem outras formas de você fazer um planejamento familiar. Certo. Por exemplo, testamento, que é muito famoso. Por exemplo, também a doação em vida com reserva de usufruto. Só que a holding ela tem uma vantagem quanto a isso tudo, que é a reversibilidade. Vamos supor que o pai ele queira reverter tudo. Não quero mais. Ele tem essa previsão também. Ele consegue reverter. No momento ele consegue fazer isso. Ele consegue reverter tudo. Por exemplo, você tem essa casa que você quer vender. Se você faz uma doação em vida, não é mais sua, é dos seus filhos. Já perde o poder de venda. Você vai ter que ter a anuência de todos eles para você fazer isso. E olha um problema grave que isso pode dar. Vamos dizer, isso aí é um caso real que aconteceu com uma pessoa que trabalha junto com a gente. Certo. Existia uma família que tinha uma grande quantidade de imóveis. Muitos imóveis. Mas imóveis assim, um que valia tanto, valia X, valia Y, valia isso. E eles tinham 4 filhos. 4 filhos adultos já, né, casados. Um desses filhos estava em processo de divórcio. E eles tinham feito uma doação de todos esses bens e colocado o condomínio dos 4 filhos como detentores desses bens que eles doaram. Então, fez um condomínio, 1/4 desses bens era para cada um dos filhos, e então 1/4 parte desses imóveis. Ele recebeu uma oferta de uma dessas construtoras, de pegar um terreno que eles tinham lá, eles iam construir em cima daquele terreno. Sim. E dar 4 imóveis. Tipo uma incorporação. Isso, uma incorporação. Construiu o prédio, 6 andares, ia pegar um andar inteiro, que dava 4 apartamentos, ia dar para os 4 ficar bonitinho e tal. Então, uma baita oportunidade de negócio hoje em dia. Baita oportunidade de negócio. O imóvel, o terreno, valia 500 mil. Os apartamentos valeriam 2 milhões. Pois é. Todo mundo de acordo. Olha o problema. Todo mundo de acordo. Os 3 irmãos de acordo, o pai de acordo, com a mãe de acordo. Quem que deu problema? A nora. A mulher que estava divorciando. Porque como ela estava casada na época da doação, precisava da anuência dela. Poxa vida, cara. O que aconteceu? O escritório entrou com pedindo para a justiça suprir a assinatura dela, que era necessário. Conseguiu suprir a assinatura dela. Sorte. Porque estava em... Mas o que aconteceu? Demorou 1 ano. Sabe o que aconteceu? A proposta foi embora. Que a construtora perdeu o interesse, né? Porque quando você quer trabalhar com inovação, com construção, você quer velocidade, você Exatamente. quer... Então, quando você faz a holding familiar, você escapa até desses problemas, porque você tem dentro da empresa uma cláusula de administração permanente. Então, o pai, matriarca e o patriarca são sempre aqueles que são os administradores. Como se não tivesse a holding. Uma diferença da holding familiar. É o boleto do IPTU quando chega. Não vai estar o nome da pessoa, vai estar o nome da holding. Entendi. E você citou o caso do Gugu, e aí me surgiu a dúvida, né? O testamento dele pôde ser contestado na justiça. Corria o risco de realmente a pessoa ganhar a contestação. A holding tem esse risco de contestação? Ela pode ser contestada também? Assim, tudo pode ser contestado na justiça. Certo. Tudo. Mas no Brasil não existe assim caso que você consiga ter quebrado a holding. Pelo contrário, na justiça tem muita coisa que fala da preservação do patrimônio por conta da holding familiar. Vou contar, assim, vou falar um monte de palavrão aqui agora, mas... É isso aí, a galera dá um Google. Não, mas é assim, palavrão jurídico, aquele juridiquês que eu pretendia não falar, mas olha só. Isso deixa emocionante. Todo mundo já ouviu falar da desconsideração da personalidade jurídica. Certo. Então, o que acontece? O que é isso? O que é esse bendita coisa? É, basicamente, uma empresa que tem uma dívida, e essa dívida
o credor dessa dívida, um banco, um funcionário, entrou na justiça, foi na empresa, a empresa não tem mais nada, faliu, sumiu. Então ela vai atrás do sócio dessa empresa. Certo. Então o sócio dessa empresa fala assim, juiz, aquele sócio lá, ele tem patrimônio, tem um monte de casa no nome dele, então eu quero que o senhor desconsidere essa personalidade jurídica e bota aqui na mesa o bem dessa pessoa física. Eu passei por isso. Ah. Eu fechei uma empresa e a gente fez o acerto com todo mundo, fechou e tal, a gente encerrou o escritório. Isso. E eu mudei de estado. Isso. A menina lá entrou com uma trabalhista, não consegui ser notificado, não sabia. Quando me dei conta, tava com um bloqueio na minha conta pessoal. E é assim mesmo, vem na porrada. E é engraçado que esses processos, quando você não sabe, eles vão rápido, né? Vão muito rápido, porque é como se você estivesse aceitando tudo que aquela pessoa Foi coisa de 4 meses. E na justiça do trabalho é muito violenta nisso daí também, muito violenta. Mas voltando ao nosso caso. O nosso caso é pior ainda que isso, não é a desconsideração, é a desconsideração reversa da pessoa jurídica. Porque a pessoa, ela sabia que os bens estavam dentro de uma holding, então ele queria reversamente pegar isso que está dentro da holding, botar na pessoa física dele, da pessoa física dele, transformar em ativo para poder receber. Então o que acontece? Em primeiro grau, o juiz ele aceitou os argumentos, mas quando subiu para o Tribunal de Justiça de São Paulo, eles falaram não. Por quê? Porque isso aqui foi feito de boa fé. Isso aqui foi feito antes da dívida acontecer. Isso aqui não foi feito para esconder patrimônio da dívida. Então, quando você fala da holding familiar, não existe blindagem. Muita gente fala que é blindagem. Isso é uma das grandes fake news de holding. Não existe blindagem patrimonial. Mas existe uma proteção patrimonial da família. Por quê? Porque existe uma barreira que você coloca diante de casos como esse, né? Diante que eu citei, que você citou, por exemplo, no seu caso específico. Não, e até na época me falaram, você devia ter feito uma hold. Sim. E aí isso não ia acontecer. E não era nem um valor visório, né? Mas tipo, grande coisa. Mas você toma um susto, né? O susto você, vem. Do nada no extrato lá, bloqueio judicial, você não sabe nem o que está acontecendo. Mas, e qual que é o desafio jurídico, doutor, hoje, para a construção de uma hold? Desafios jurídicos. Existem alguns temas, né, que já chegaram no STF, que muita gente alarda e faz muito crédito para isso, mas a gente trabalha... Eu faço parte de um time, né? Um time holding Brasil. É a maior comunidade que discute sobre isso, sobre holding no Brasil. Lá a gente tem mais ou menos umas 2.000 cabeças lá dentro, entre advogados, administradores e contadores. E a gente enfrenta muitos problemas que aparecem lá, coisas de outro mundo, assim, que a gente tenta fazer uma solução, né? Uma solução criativa, legal, nada de ilegalidade, a gente não trabalha com isso. E que possa trazer segurança para o nosso cliente, né, para o nosso cliente final. Então, tem alguns temas, sim, como, por exemplo, tem algumas prefeituras, não todas, que elas decidem fechar os olhos para a Constituição e cobrar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você vai fazer a hold, ou querem cobrar em cima de ganho de capital, fala assim, você comprou o imóvel a 300 mil, e está vendendo, e o imóvel hoje vale 1 milhão, então eu quero cobrar essa diferença. Então, existem mecanismos que a gente consegue utilizar, né, para sair dessas questões. Certo. E que evita, né, esse tipo de situação para as pessoas. Então, existem sim desafios, por isso que tem profissionais fazem muita fake news na internet, mas só que existem profissionais muito sérios e muito competentes. Inclusive no time que eu faço parte, do professor Márcio Carvalho de Sá, são excelentes profissionais. Professor Márcio, queremos você aqui também, tá? Vem pro jogo com a gente, porque esse tema nos interessa. Ele é muito bom, muito solícito. Hoje ele mora nos Estados Unidos fazendo holding aqui no Brasil. Ele é uma cara... Ele é 10. Vamos ter que entrevistar ele via Zoom. Vai. Zoom, Meet. E assim, doutor, você me explicou que, então, o pai vai lá, cria a hold e ele fica na liderança. O pai faleceu. Como que faz a transição? Quem que vai assumir essa liderança? Então, exatamente aí que é um dos grandes benefícios da hold familiar. Como eu te falei, a holding ela é feita com gatilho. O que é esse gatilho? É justamente o evento morte.
falece o pai, a mãe, o casal dos matriarcas, dá para você fazer do jeito que você quiser. Entendi. Se você quiser que comece a ativar o gatilho, quando um falece, já começa a fazer a sucessão, ou que os dois mantenham até o segundo vier a falecer, então você consegue fazer. Mas o evento morte é a trava do gatilho. Perfeito. É aquela segurança que te dá. Tá vivo ainda, você tá controle das coisas, você é o administrador das coisas, você tem várias cláusulas da inalienabilidade, da incomunicabilidade, da administração permanente, do usufruto. Tem todas as cláusulas que garantem você tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Você garante a segurança do patrimônio e garante a segurança das pessoas. Causa morte. Morreu. A gente vai precisar da declaração, né, de óbito, da certidão de óbito da pessoa, uma folhinha, levar na junta comercial. Pronto. Não tem inventário mais para essa pessoa. Entendi. Não tem inventário. Cada um pega suas cotas. As cotas já são distribuídas automaticamente. Maravilha. Todas as cláusulas elas são feitas para você se preservar e não ter o infortúnio do inventário. Claro que dentro do sistema, que a gente nem chama que empresa, a gente fala que é um sistema, como as startups hoje fazem muito ecossistema, sistema, inovação. Então é um sistema mesmo que você consegue trazer dentro do ordenamento jurídico nacional, que você dá uma tranquilidade para as famílias. E no evento morte, esse gatilho é ativado, você apresenta isso na junta comercial. Na junta comercial, então, o usufruto já não existe mais. Certo. E existe só a propriedade. A propriedade das cotas já passa para os filhos. No acordo de sócios, que você pode também já fazer, e assim, é até aconselhável que se faça, você registra que existe um acordo de sócios, e no acordo de sócios, que é documento particular, né, das famílias, já tem ali escrito qual imóvel vai para tal, qual imóvel vai para tal. Se você quiser manter a empresa para continuar esse legado para frente, continua a empresa, que é muito melhor. Entendi. Porque fica tudo já estruturado ali dentro. Se não, se você quiser trazer para a pessoa física, que não é aconselhável, ou fazer umas empresas também você faz do jeito que você quiser. O senhor disse que existem várias formas legais de se construir a hold, né, de se formar ela. Isso. Como que eu defino assim, qual o melhor formato para mim? Isso daí é personalizado. Por exemplo, um cliente chega para mim e fala: Doutor Benício, eu quero fazer uma hold familiar. Certo. A gente precisa de fazer, primeira coisa, é uma sessão de viabilidade, para ver se a holding ela cabe na vida dessa pessoa. Entendi. Porque eu não posso vender sonhos. Não é para todo mundo. É para a maioria das pessoas, sim, mas não é para todo mundo. Por exemplo, tem famílias que têm posse precária de imóvel, que não está regularizado. Eu não sei se a holding é para esse cara. Então eu preciso olhar nos olhos dele, ver a realidade dele, pegar os documentos, estudar, e eu vou, a partir daí, apresentar para ele a holding familiar. E existe um valor mínimo assim de patrimônio para a construção disso ou não? Não existe valor mínimo de patrimônio, mas todo patrimônio ele é interessante você trazer para a holding. Por exemplo, se a pessoa tem um imóvel só, a economia fiscal que você tem diante do inventário já valeria a pena. Sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, já valeria a pena, já está dentro de uma holding familiar. É uma coisa que as pessoas se perguntam muito, né? Mas eu só tenho 100 mil de patrimônio. Eu só tenho a minha casa. Eu só tenho isso. E fica essa dúvida no ar. Porque parece algo tão complexo, de uma grandeza tão grande, né? Quando você vê o tema, e você está mostrando que é algo mais simples e essencial. A holding familiar, como que eu posso tentar explicar? Ela é um sistema multidisciplinar dentro do direito. O que acontece? Isso a gente não aprende em sala de aula. Por quê? Você tem que estudar direito societário, direito tributário, direito de família e direito de sucessões. São 4 áreas completamente diferentes. Elas não se comunicam dentro da faculdade. Geralmente o profissional vai por uma delas, né? Vai por uma delas. Aí o que acontece com a holding familiar? Você não precisa ser especialista em todas elas, mas você tem que conhecer muito bem de cada uma delas dentro do problema e da situação e do seu cliente que está te apresentando e qual a melhor solução que você tem para dar para ele. Aí quando você faz isso, quando você consegue equilibrar
essa equação, você consegue apresentar para o seu cliente uma solução tão maravilhosa que ele fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? O inventário é um problema tão grande para a população brasileira, e nós tá para piorar, né? Porque já foi anunciado de que o imposto de transmissão de carros a mortes, ele tá para ser, nessa nova reforma tributária, ele vai ser alterado para a reforma progressiva. Certo. O que isso quer dizer? Que progressivamente o imposto vai aumentar quando você está falando de inventário, de doação, dessas coisas. Então, vamos trazer, por exemplo, aqui do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo hoje, ele tem uma cobrança de TBI, de ITCMD, que é Imposto de Transição de Causa, Morte e Doação, certo, de 4%. 4%. No Brasil, ele varia de 2% a 8%. No Espírito Santo está bem em cima do laço. 8%, Bahia 8%, a maioria dos estados é 8%. São Paulo 4%, Rio é 4%, e o de 2% é o Amazonas. O Amazonas, o imposto lá é 2%. O que acontece? O estado do Espírito Santo, 4%. Se você pega um imóvel, vamos supor, para fazer uma conta mais fácil, tá bom? certo, R$1 milhão, um patrimônio de R$1 milhão. 4% de R$1 milhão, R$40 mil. Quando você está dentro do inventário, esse valor você vai ter que só desse imposto, porque né, são várias taxas. Então, esse é um. É um deles, né? É um. Então, brincando, já R$40 mil aí nessa brincadeira. Já não tem mais 1 milhão. Já não é mais 1 milhão. Quando a gente fala de holding familiar, você muda a hora que você vai cobrar esse imposto. O que você faz? Você vai mudar o fato de referência. Você vai trazer esse fato de referência para a lei de imposto de renda. Lá na lei de imposto de renda fala o seguinte, na verdade, a lei de imposto de renda é um retalho, né, de coisas que dentro de uma instrução normativa, que o último que fez foi o Temer, que ele traz todas as regras, que é mais de 1000 leis, que pega tudo, coloca dentro de um lugar só para você entender. Dentro dessa normatização, dessa instrução normativa, fala o seguinte, que na integralização dos bens, você pode escolher, falando bem simples, não trazendo para o juridiquês, que eu já cansei de falar juridiquês aqui. Você pode trazer por valor declarado ou pelo valor venal. O que isso quer dizer? Que quando você tem na sua declaração de imposto de renda aquele imóvel que você sabe que hoje ele vale R$1 milhão, mas que você comprou por 300 mil, você traz para dentro da holding por 300 mil. Então, não é mais 4% em cima de 1 milhão. Entendi. É 4% em cima de 300 mil. 4% em cima de 300 mil dá o quê? Dá... Quem que é bom de conta? Cada 100 mil dá 4, né? 12 mil. Aí, 12 mil. Então, 40 para 12 já é uma diferença absurda que você tem que fazer. E outra coisa, quando você trata de inventário, o valor do inventário você tem que tirar na hora para pagar. É isso aí. Agora, quando você trabalha com holding familiar, você consegue fazer um planejamento até de pagamento. Por exemplo, você pode ir dividindo as contas, e você pode ir parcelando. Quando você vai trazendo os bens para dentro da holding, você não precisa fazer isso imediatamente. Para o pessoal sentir a diferença, assim, como que é calculado o valor de um inventário? Só para a galera ter uma noção do tamanho do rombo que é você não fazer uma holding. Hoje, o valor do inventário... Geral, ele está entre 20% e 40%. Ele pode dar uma bocada no seu patrimônio. Puxa vida. Mas, olha só, deixa eu te contar então notícias boas. Não somos o país que mais tem imposto em cima de inventário. Temos países maiores. Por exemplo, a França acho que é 45%, o Japão é 55% dos bens, do valor dos bens. Mas, quer saber de outra coisa? Qual? Ninguém faz inventário nesses países, porque isso tudo faz holding. Poxa. Sabe por quê? Porque vou contar uma história, vai demorar um pouquinho, tá? Não, fica à vontade. Mas é isso que a gente quer. o que acontece? Valor histórico.
quando que começou a holding familiar e por que a holding familiar ela é tão importante aqui na família brasileira, por que só agora que está se ouvindo falar disso. A gente está atrasado no mundo, como sempre o Brasil, né? A gente está atrasado no mundo. A inspiração da holding, ela vem lá de trás, lá do tempo da Revolução Industrial ainda. Em 1760, quando começou a Revolução Industrial, e acabou a Revolução Industrial em 1820, mais ou menos. A Revolução Industrial, basicamente, ela é dividida em 4 partes. Na última parte, é que veio aquela situação da cadeia de produção. O que a cadeia de produção quis dizer naquela época, né? Vamos supor um artesão. O artesão, antes da Revolução Industrial, ele tinha que ir lá no mato, pegar o barro, botar nas costas, trazer para dentro, né, da hotelaria dele, colocar lá e começar a fazer a obra dele e ele mesmo sair na rua, botar lá no chão e vender esse bem. Como que funciona a cadeia de produção? Para fazer esse mesmo artesanato, não é mais ele, é outra pessoa, vai lá, pega o barro, traz, coloca lá no coisa dele, ele vai sentar, vai fazer, vai entregar para outra pessoa vai levar lá para fora, vai vender para ele, e todo mundo, essa cadeia de produção inteira vai se fortalecendo enquanto negócio. Certo. Enquanto negócio. Como que acontece, então, com essa fase da Revolução Industrial? Esse artesão, ele tinha parentes ali próximos dele, um que trabalhava com hotelaria, com alfaiataria. Então, todos eles também tinham a sua própria cadeia de produção. E eles começaram a entender, alguma coisa está acontecendo diferente aqui, né? Porque já está isso tudo. Que tal a gente fazer uma coisa muito embrionário, muito no começo, alguém que tome conta disso tudo, que consiga automatizar essas coisas aqui. Então, começou a surgir essa figura de alguém que não faz nada, mas que consegue controlar tudo e faz tudo funcionar melhor. Então começou aí a ideia, né, de você começar a pensar em fazer alguma coisa de administração dos negócios. Quando nos Estados Unidos também teve a revolução deles, a primeira lei que falou sobre sociedade anônima, que é uma coisa muito abstrata, A gente lê nos livros muito isso, né? Abra uma sociedade anônima. Isso, mas é uma coisa pra gente muito rica, porque a sociedade anônima, ela funciona com uma regra completamente diferente. O pessoal de direito nem estuda direito isso, porque O senhor consegue explicar só um pouquinho o que seria? Assim, bem a grosso modo mesmo. A grosso modo, sociedade anônima é uma sociedade que ela tem que ter capital, né, um capital abastado, que as pessoas que estão dentro não querem aparecer. Por isso que é anônima. Entendi. Então, tem muito dinheiro, muito capital. Então, para você ter conhecimento do que tem dentro do estatuto do acordo de sócios desses caras, é como se você achasse cabeça de bacalhau. É muito difícil. É muito difícil de você ter. Esses caras... Isso realmente não é uma blindagem, né? É, tipo isso. Esses caras que têm a sociedade anônima já fazem hold há muito tempo. Porque dentro da estrutura deles, eles têm isso. Essa divisão, tanto patrimonial, tanto quanto do negócio. A grosso modo seria um hold dentro de hold? Como se fosse. Porque a holding, ela nasce também das SAs. Aí acontece o seguinte... Voltando com a nossa lei da SA nos Estados Unidos. Depois a gente até pode voltar nesse ponto também, que é muito interessante. Tem uns apontamentos bem legais. A holding nos Estados Unidos. 1888 foi o primeiro caso de lei de SA que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, 1888, o que estava acontecendo aqui? Cara, agora... Não, você vai lembrar. 1888 foi a abolição da escravatura. Perfeito, isso mesmo. Então, o que acontece? Aqui a gente estava em outro momento. A gente estava pensando em outras coisas. A gente não estava pensando nesse... Lá nos Estados Unidos... acompanhando, né, a troca de informação ali. Lá nos Estados Unidos não foi muito antes disso, não. A abolição da escravatura foi 20, 30 anos antes disso também. Não foi muito tempo atrás. Só que lá eles começaram primeiro a questão das SAs. Aqui no Brasil, depois, quando teve o regime militar, dentro do regime militar, que foi um regime intervencionista.
o Estado queria controlar tudo mesmo, queria controlar, e até hoje muito gosta disso, né? Queria controlar tudo. Tem até uma pergunta sobre isso depois. Ah, tem. Aí, tá vendo essas perguntas? Aí o que acontece aqui? O Estado intervencionista, ele chegou num ponto de falar assim, pô, a gente tem esse negócio aí, tá muito trabalhado, essa coisa das SAs aqui, a gente precisa de uma lei para controlar isso, como sempre, né? Certo. Quero uma lei para controlar isso. Então eles chamaram os 2 maiores advogados, estudiosos, que gostavam do tema e especialistas do tema de sociedade anônima. E falaram, pô, faz um projeto de lei pra gente. Aí eles pegaram e não fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da lei dos americanos, porque, né, não vou dizer isso, porque seria uma indelicadeza. Mas eles pegaram como base a lei americana, e a nossa lei de SA, ela é de 78. 67 ou 78. Esses meados aí. É isso aí. Aí o que acontece? Eles pegaram e botaram dentro de um Estado intervencionista um oceano de Estado liberal. Então, dentro da lei das SAs, é uma coisa que funciona a situação que vivia os Estados Unidos, que vivia um Estado liberal, que vivia um Estado que não queria intervir na vida das pessoas de uma certa forma muito incisiva. Então, esse mar de liberdade, ele só tinha acesso, esse mar de liberdade, às pessoas que eram muito ricas, e que tinham essas sociedades anônimas. Informação tão fácil igual hoje, né? E, assim, como a gente brinca até lá no curso, né? Não é uma questão até de maldade, sabe? Por exemplo, você pega uma grande empresa, uma grande corporação. Dentro dessa grande corporação já existe isso há algum tempo. E tem um advogado que é o head lá de dentro. É ele que teve acesso, é ele que fez a documentação. Esse cara, ele ganha 200 mil, 300 mil reais mensais. E trabalha muito. Ele trabalha 14, 15 horas por dia, porque, né, coisa é em cima dele o tempo inteiro. Você acha que um cara desse, ele vai deixar de ganhar os 200, 300 mil reais dele para ir numa escola, numa faculdade, para ganhar 10 mil reais, para ensinar os alunos a fazer isso? Ele não tem tempo para isso. Ele não consegue transmitir para as pessoas isso. Não é nem questão de maldade, sou malvado, isso aqui eu só quero para mim, quero essa informação. Não é isso. É mais essa situação de tempo, disponibilidade. Então, o que aconteceu? A grande revolução da holding se tornar popular foi que o inventário ele é muito pesado e começou a disseminar algumas coisas e as pessoas começaram a estudar e falar, isso aqui é uma coisa tem que ter uma brecha para se livrar disso. Isso aqui é uma coisa que pode ajudar demais as famílias brasileiras. Entendi. E como é uma coisa, a holding, que nos outros países já é uma coisa popular, aqui foi uma questão, demorou, mas foi uma questão de tempo de começar a se popularizar. Me corrige se eu estiver errado, mas é uma coisa que já estava lá, então. Já estava há muito tempo. A holding é uma coisa que é muito antiga. Como eu te falei, desde 1800 já existia holdings lá na Europa, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, 1888 já existia holding, só que era uma coisa tão secreta, tão sigilosa. E outra coisa, as pessoas também, vamos supor, chegavam pra gente assim, não, isso é só para rico, não vale a pena para mim. Mas quando a gente coloca no papel, às vezes um imóvel só já vale muito a pena. Com certeza. E assim, o que acontece? A secretaria, existe um órgão no governo que todos os secretários das fazendas e mais o ministro da fazenda, eles se reúnem, certo, e dão algumas propostas. Existe uma proposta hoje na mesa de projeto de lei de que aumentar esse imposto, que é de 8% hoje, para 20%. Então, uma má notícia para todo mundo. Não é se vai aumentar, é quando vai aumentar o imposto. Então, quanto mais rápido a gente se precaver quanto a isso, é melhor, porque tá para vir uma paulada muito maior aqui para frente. Coisa que a gente ouve muito também é assim, faz uma holding,
Porque se algum dia você, na pessoa física, tiver um problema, causar um prejuízo a alguém, uma dívida, a holding vai proteger seu patrimônio. É real? Protege, sim. Não blinda, como eu te falei. Uhum. A holding ela não serve para a pessoa que quer fraudar alguém. Certo. Ela não vai te servir para uma pessoa que quer enganar alguém. Ela não vai te servir para uma pessoa que quer, eu tenho um filho fora do casamento, quero deixar ele de fora porque... Não, ele não serve para fraudar legítima. Legítima é aquela parte que é por lei destinada aos herdeiros. Não serve para isso. Ela vai cair, se fizer, vai cair. Não serve para fraudar credores, porque o juiz ele pode entender e vai desconstituir a personalidade jurídica. Mas ela protege. Por que ela protege? Porque ela mostra boa-fé. Eu gosto muito de desenhar, aqui está me incomodando. Ter providenciado uma lousa. Mas, por exemplo, vamos supor uma família que tem João e Maria. João e Maria têm uma holding. Certo. E tem entre seus filhos Zezinho, Guinho e Luizinho. Zezinho, Guinho e Luizinho, o Zezinho constituiu uma empresa. Perfeito. Essa empresa contratou fulaninha. Ok, fez uma holding familiar. Essa holding familiar, com os bens, né, da família, tá lá. Então ele vai fazer uma barreira entre os bens da família e a empresa que contratou a fulaninha. Então, quando a fulaninha... Não estou querendo fazer mal pro pobre do Zezinho. Não, sei. Quando fulaninha ela entrar com processo judicial para ele, para receber verba trabalhista, parará, piriri, chegou lá no Guinho, ele vai verificar se tem bens no nome dele. Não vai ter no nome dele, vai estar no cofre, né, que a gente chama cofre da holding familiar, porque esse cofre não vai fazer nada, só vai segurar os bens, né, da empresa. Então, o que acontece? Vai chegar e falar assim, fulaninha, tá querendo tirar esses bens daqui para vender, tem uma cláusula, uma barreira, porque é de uma outra pessoa agora, é de uma pessoa jurídica, não mais da pessoa física. Entendi. Uma coisa interessante, no Estado brasileiro, ele, na sua concepção, ele igualou as personalidades, com direitos, obrigações, direitos, deveres. Ele pega a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, são duas pessoas diferentes. Então, quando você pega os bens da pessoa física e coloca aqui dentro, já não é mais dessa pessoa, é dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, ela também tem obrigações, ela também tem deveres, e ela que vai fazer com que cumprir esses deveres que a ela compete. E essa pessoa aqui não vai ter mais, ela vai ter o controle disso daqui, mas ela não é mais a dona daquilo ali. Entendi. Então, essa é uma grande barreira, né, que você coloca quando você fala da proteção dos bens. Agora fez sentido, familiar. Porque a gente vê as pessoas falando, olha, faz uma holding para te proteger. Mas aí, você fica protegido do quê? Tipo isso. Né? E hoje o senhor está deixando bem claro aqui, com palavras que eu acho que qualquer um, desde o vendedor de pipoca ao grande empresário, ele vai ser capaz de entender. Sobre o Estado que eu disse, é o seguinte, vamos supor que o Estado vai lá e realmente tire a questão da herança. Okay, uma holding. Aumente o valor. Ou melhor, você não pode deixar a herança. Que foi um tema debatido durante a eleição. Ok. Né? Uma holding protegeria isso? Sim, por quê? Que a holding, até então, na minha concepção, não é como se fosse uma herança a holding. Não, a holding, na verdade, você vai estar fazendo uma distribuição em vida dos seus bens. Perfeito. E, na verdade, você está trazendo para dentro da empresa. Vamos a alguns conceitos para a gente depois, no final, a gente conseguir fazer bem feitinho. O Estado brasileiro, ele tem políticas. Uma das políticas de Estado é a valorização da pessoa jurídica. Por quê? Porque é a pessoa jurídica que emprega, é a pessoa jurídica que faz a economia andar. Então, ela tem algumas vantagens que ela dá para as pessoas jurídicas. Entendi. Uma dessas vantagens que ela dá à pessoa jurídica está dentro da Constituição Federal, que fala o seguinte, que você pega um imóvel seu e traz para dentro da sua empresa,
você não paga um dos impostos que é um dos mais caros, que é o ITBI. Tem algumas exceções, que se a gente for tratar aqui, a gente vai até... Mas, assim, em tese, trazendo esse bem para dentro da empresa, você fortalece a empresa para que ela possa trabalhar mais, para dar emprego, para gerar renda, para fazer esse tipo de situação. Então, é uma política de Estado, trazer a empresa para dentro trazer o bem para dentro da empresa. Certo. Política de Estado. Quando você fala da holding familiar, você utiliza desse não é artifício, né? Dessa política que o Estado está te incentivando a fazer, está falando, faça isso porque é melhor, tanto que eu te dou benefício. Um recurso. Ele te dá uns benefícios quanto a isso. Você traz para dentro da empresa esses bens e a partir disso que você começa a trabalhar. Esse bem aqui é da empresa, não é mais da pessoa física, agora ele pertence à pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, o que vai fazer? Nada. Ela não vai fazer nada. Inclusive, a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que, olha, você tem outro tipo de atividade econômica, não vincule a esses bens, porque esses bens eles vão ser protegidos. Você pode fazer uma controladora que vai controlar esse outro investimento que você tem, esse outro empresa que você tiver. Entendi. Você vai controlar essa outra empresa, mas os bens da família que você tem, você não vai mexer. Por quê? Vamos supor que você traga para dentro desse cofre, você começa a administrar coisas que não tem muito perigo. Você aluga a casa. Vai alugar a casa aqui dentro. Rapaz, dá um temporal, o telhado caiu e matou uma pessoa. Sabe o que vai acontecer? Os bens que ali pertencem vão ter que responder pelos prejuízos que eles causaram. Então, você vai dar prejuízo para o seu cliente, vai dar prejuízo para as famílias. Você está gerando um risco ali dentro, né? Então, ali dentro do negócio holding familiar, do cofre holding familiar, não entra nada que possa trazer risco. Perfeito. Por exemplo, carro. Você pode trazer carro para dentro da holding? Pode. É interessante? Não sei. Tem que olhar para a pessoa, para ver, fazer uma análise. Mas não sei se é bom. Por quê? Você pode sair na rua, atropelar, passar no pé de uma pessoa aqui na frente. Os bens vão responder. O bem que causou o dano, né, vai responder. Você vai trazer para dentro da holding. E quais seriam os bens mais indicados? Você pode trazer qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Mas juridicamente, falar assim, olha, isso aqui não tem risco de te gerar prejuízo. Não, imóveis, com certeza. Imóveis. Investimento financeiro também. Ativos, ações. Isso. Quando você trabalha, quando a pessoa tem esse tipo de investimento, você tem que ter um cuidado especial. Você tem que conversar com o controlador dos investimentos dele. Perfeito. E ver quais são as melhores opções. Porque tem investimento que não aceita com pessoa jurídica fazendo. Então, esses você não consegue trazer por força de lei. Mas quando acaba aquele, você pode ter outro investimento e trazer para dentro também. Investimento é uma coisa muito delicada e é muito interessante a pessoa trazer. Por quê? Quando a pessoa tem um investimento e falece com o investimento, trava tudo. Ele só vai conseguir... A família, por exemplo, está pagando o aluguel, está pagando coisa, vai estar travado até conseguir um alvará judicial que, para poder fazer o levantamento dos investimentos. Então, é um assunto que você trazer é um benefício danado que te traz quando você traz esse tipo de investimento para a pessoa jurídica. O governo lançou aquele site lá, Valores a Receber, né? Uhum. Eu pesquisei o nome do meu pai que é falecido. Uhum. Descobrimos que ele tinha ativos, ações lá compradas. Não era muita coisa, mas tinha. Uhum. A gente não conseguiu trazer simplesmente por quê? Porque ia ter que fazer um inventário. Ia sair mais caro você fazer todo o processo do que resgatar o bem. Mas eram ativos que ele tinha. Nós nem sabíamos que existia isso. Nem sabia que existia. E assim, quando você entra com o inventário depois de um certo tempo, você começa a pagar multa. Que é pior ainda. Por exemplo, faleceu, tem 10 anos, 20 anos, começou o inventário ali, meu amigo, a facada. Mas assim, então respondendo a pergunta lá, realmente pode criar aí uma segurança a mais, caso haja uma mudança de política de Estado onde diga que a pessoa física não pode deixar herança. Sim. Até as que já existem é risco zero. As que possivelmente vão ser feitas, você vai ter que estudar o caso, né? Porque a lei não existe essa lei ainda, né? É só no campo da hipótese, mas muito provavelmente vai ser a única saída.
Então fica a dica, ô empreendedor, né? Você que tem bens, que tem patrimônio, corre. Porque é uma segurança jurídica, né? E as pessoas estavam, como que eu vou sair disso caso aconteça? E a gente sabe, o governo é imprevisível. Sim. Trocou a gestão lá, tudo pode acontecer. Por que nas que já existem não tem esse problema? Porque no regimento brasileiro existe uma coisa chamada segurança jurídica. A segurança jurídica, ela basicamente são 3 vertentes, que é a coisa julgada, ato jurídico perfeito e coisa julgada, ato jurídico perfeito e tá. A holding, ela entra dentro do aspecto ato jurídico perfeito. Não tem nenhuma lei que ela esbarra e é tudo feito dentro da lei, naquele momento do tempo. Então não existe para trásmente falando, né? Vamos desfazer porque agora não existe mais. Você não pode voltar no tempo para poder tirar esse ato jurídico que foi perfeito diante daquela situação específica ali. Isso vale para tudo, né? Não só para holding, mas para vida, né? Maravilha. Doutor, o tempo passou rápido, a gente está estourando o tempo já. Eu queria levar essa conversa, tem muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda entrevista para isso, um segundo bate-papo. A gente pode até agregar outros profissionais do seu grupo lá, que queiram vir compartilhar também. Então, assim, eu peço que o senhor fale pra gente como que a gente encontra vocês nas redes sociais, faça também suas considerações para que a galera aí entenda melhor tudo. Tá bom. Então, gente, olha só. Sou o Benício, né? Como disse no começo. Minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Instagram, adv.benicio. adv.benicio. Eu estou colocando bastante material lá sobre holding e eu convido vocês também a pensar no assunto, né? Porque é uma coisa que está muito em voga, está muito na frente e o governo agora que entrou, ele tem uma ideia de como mexer nisso e tá assim, na porta para a gente mudar o que a gente já existe para uma situação um pouco mais delicada para quem tem patrimônio no Brasil. Então, por favor, quiserem seguir lá, fico muito feliz de atender todo mundo. Doutor Benício, foi uma honra sua participação, tá? Espero que tenhamos outras oportunidades, conteúdo riquíssimo. Eu que agradeço. E foi uma honra ter você aqui também, né? Que acompanhou a gente. Eu sei que, galera, vocês estão reclamando que tem que ser maior. Infelizmente, na nossa fase de canal de YouTube, eu não consigo fazer episódios mais longos, mas vai acontecer, né? Logo estaremos ao vivo também, online. Mas é uma construção e você, como empreendedor, sabe que tem que dar um passo de cada vez e a gente fazendo isso. Então, assim, meu muito obrigado para você que tem nos acompanhado, tem compartilhado. Você que está chegando agora, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho de notificação para saber quando sai conteúdo novo. Toda semana, segunda e sexta, teremos vídeos e episódios novos, tá? Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, que é o @Grupo Ortegama no Instagram, @Grupo Ortegama no TikTok também. Temos também o meu Instagram particular, que é @sr.ortegama. Espero vocês lá. E lembre-se que o jogo de negócios também é para você.